O inverno de 1942. Um véu branco e gelado cobria a vastidão da União Soviética, mas sob essa mortalha de neve e gelo pulsava uma força imparável. Após o cerco infernal de Stalingrado, o Exército Vermelho, renascido das cinzas, avançava. Uma onda vermelha, embalada pelo triunfo e pela crença inabalável na inevitabilidade da vitória, varria tudo em seu caminho. A moral soviética estava no auge. A vingança era um sabor doce no ar gelado. Em cada sopro gélido, sentia-se a esperança. Em cada pegada na neve, ecoava a promessa de libertação. Os sons da guerra eram a melodia da redenção. O rugido distante dos tanques T-34, o rangido metálico dos esquis cortando a paisagem branca, os gritos de urra que quebravam o silêncio mortal da estepe. O cheiro de pólvora queimada misturava-se ao do ar cortante, um aroma pesado de batalha e sacrifício. A fumaça das chaminés das aldeias recém-libertadas era um sinal de vida, um farol na escuridão do conflito. A crença era absoluta. Os invasores alemães, congelados e desmoralizados, estavam em retirada. A vitória era apenas uma questão de tempo, mas a história, como o inverno, é traiçoeira. Ela guarda segredos nas profundezas de suas nevascas, esperando o momento certo para revelar sua face mais cruel. O que se desenrolava naquelas planícies geladas era mais do que uma perseguição. Era o prelúdio de um dos confrontos mais brutais e esquecidos da Segunda Guerra Mundial. Inscreva-se agora e junte-se à nossa legião de historiadores para vivenciar o passado que moldou nosso presente. Com a queda de Stalingrado, o Exército Vermelho, exausto mas eufórico, empurrava as linhas alemãs em um avanço vertiginoso. Operações como a Estrela e o Galope visavam varrer o inimigo para trás, recuperar territórios perdidos e, acima de tudo, destruir o grupo de exércitos sul-alemão. A velocidade era assombrosa. Cidades estratégicas caíam uma após a outra. Kharkov, a quarta maior cidade da União Soviética, já havia sido retomada em 16 de fevereiro de 1943. A euforia era palpável. Os soldados soviéticos, endurecidos pelo inverno e pela batalha, sentiam o gosto da vitória em suas bocas ressecadas pelo frio. Os tanques T-34, verdadeiros fantasmas brancos na paisagem nevada, avançavam impiedosamente, suas esteiras esmagando o gelo e a esperança inimiga. A infantaria, com seus casacos acolchoados e fuzis congelados, seguia adiante, a confiança refletida em seus olhos cansados. Parecia que nada poderia detê-los. A Alemanha nazista estava em colapso, seus exércitos em desordem, suas defesas desmanteladas. O cheiro de vitória misturava-se ao do diesel e do suor, mas esse avanço, tão glorioso e rápido, carregava em si as sementes de sua própria ruína. As linhas de suprimento soviéticas esticavam-se perigosamente, tornando-se mais finas e vulneráveis a cada quilômetro conquistado. A exaustão dos homens e das máquinas era imensa. O frio, antes um aliado que congelava o inimigo, agora se tornava um adversário silencioso, mordendo a carne, exaurindo a força. A fome começava a rondar, e nas sombras desse triunfo aparente, um mestre da guerra alemão observava. O general Feldmarschall Erich von Manstein, um estrategista implacável, via não a derrota, mas a oportunidade. Enquanto os soviéticos avançavam, cegos pela euforia, ele preparava uma armadilha, uma manobra ousada, fria e calculista, que transformaria o avanço vitorioso em um inferno congelado. O otimismo soviético estava prestes a colidir com a realidade brutal de uma mente tática superior, em um cenário onde o inverno não escolheria lados, mas apenas ceifaria vidas. O ar antes carregado de esperança começou a pesar com a premonição de um desastre iminente. O ranger da neve sob as botas soviéticas, antes um som de progresso, agora ecoava como um presságio, um aviso sutil de que a fortuna estava prestes a mudar drasticamente. O pesadelo estava apenas começando. O pesadelo estava apenas começando. Manstein, com a precisão fria de um cirurgião, desenhava seu contra-ataque. Ele não via um inimigo vitorioso, mas um inimigo esticado, vulnerável, com seus flancos expostos.
Enquanto as divisões soviéticas se aprofundavam no território inimigo, as suas próprias linhas de suprimento se tornavam um fio tênue, prestes a se romper. O grupo de exércitos sul, embora ferido, não estava quebrado, e Manstein detinha em suas mãos uma arma letal. O segundo corpo Panzer SS, recém-chegado e relativamente intacto, com suas divisões Leibstandarte, Das Reich e Totenkopf, equipadas com os poderosos tanques Tiger e Panzer IV. A estratégia era ousada, um movimento de pinça clássico, mas executado em uma escala monumental e no coração do inverno russo. O plano era simples: permitir que os soviéticos avançassem ainda mais, exaurindo-os para então lançar um ataque devastador sobre seus flancos, cortando suas linhas de suprimento e cercando suas forças. O objetivo não era apenas parar o avanço, mas aniquilar o inimigo, transformando a euforia em desespero. O cheiro de diesel dos Panzers e o rugido de seus motores começaram a preencher o ar, um som de morte para os que se aproximavam. Em 19 de fevereiro de 1943, Manstein deu a ordem. O segundo corpo Panzer SS, com a ferocidade de uma matilha de lobos famintos, lançou-se à ofensiva. O choque foi brutal. Os soviéticos, acostumados a empurrar um inimigo em retirada, foram pegos de surpresa. O que antes era um avanço glorioso transformou-se em um combate desesperado. O som dos canhões alemães, antes distantes, agora ressoava com uma proximidade aterrorizante, e o impacto das granadas levantava nuvens de neve e terra congelada. As divisões soviéticas, que marchavam confiantes para a vitória, viram-se subitamente flanqueadas. O frio, que era um fardo para ambos os lados, agora parecia conspirar contra eles. A neve, antes um campo de caça, transformou-se em uma armadilha branca. Os tanques T-34, antes invencíveis, enfrentavam agora os Tigers, cujos projéteis perfuravam suas blindagens com uma facilidade assustadora. O cheiro de metal queimado e carne chamuscada se espalhava pelo ar gelado, um lembrete pungente da mudança de fortuna. O inferno congelado havia chegado. O avanço soviético começou a se desintegrar em meio ao caos e à confusão. Ordens conflitantes e a falta de suprimentos transformaram a retirada em uma corrida desesperada pela sobrevivência. Soldados, antes cheios de moral, agora lutavam contra o frio, a fome e um inimigo que parecia ter renascido das cinzas. A estepe russa, antes um caminho para a glória, tornou-se um labirinto de morte onde cada árvore e cada colina poderia esconder uma emboscada. Manstein não dava trégua. Seus panzers, liderados por oficiais como Paul Hauser, avançavam com uma velocidade implacável, cortando as rotas de fuga soviéticas. A Batalha de Kharkov, que parecia ter terminado com a libertação da cidade, estava apenas começando sua fase mais brutal. As forças alemãs, com um ímpeto renovado, começaram a cercar as unidades soviéticas, que haviam se estendido demais, transformando-as em bolsões isolados, famintos e congelados. O cenário era de horror. Milhares de soldados soviéticos, sem comida, sem munição e sem esperança de reforços, eram caçados na neve. Os gritos de batalha misturavam-se aos gemidos dos feridos e ao uivo do vento. O chão, antes branco e puro, agora estava manchado de vermelho, pontilhado por corpos congelados. A fumaça dos veículos incendiados subia aos céus cinzentos, um monumento à destruição. Enquanto isso, a cidade de Kharkov, recém-libertada e ainda se recuperando do primeiro cerco, sentia o sopro gelado da guerra se aproximar novamente. Seus civis, que haviam celebrado a partida dos alemães, agora viam as sombras dos panzers se estenderem novamente sobre suas casas em ruínas. A promessa de paz se desvanecia no horizonte, substituída pelo som distante do trovão da artilharia. A cidade seria mais uma vez um palco de sofrimento, um testemunho silencioso da brutalidade do conflito. O cerco estava prestes a se fechar, e com ele, a esperança de muitos seria esmagada sob as esteiras de aço. O cerco se fechava sobre Kharkov, e o inferno se manifestava em cada rua, em cada edifício em ruínas. A cidade, antes um símbolo de vitória soviética, transformava-se agora em um matadouro congelado. As forças alemãs,
lideradas pelo 2º Corpo Panzer SS, não avançavam. Elas dilaceravam. Os Panzers, como bestas famintas, rasgavam as defesas soviéticas, suas esteiras esmagando não apenas escombros, mas também a esperança. O rugido metálico dos tanques misturava-se ao crepitar incessante das metralhadoras e ao grito agudo dos projéteis de artilharia rasgando o ar. Do lado soviético, a resistência era desesperada. Soldados do 609º Exército e da 3º Exército de Tanques, muitos deles exaustos e desmoralizados, lutavam casa a casa, porão a porão. O cheiro de morte era espesso, uma mistura nauseabunda de pólvora queimada, sangue e corpos congelados. Em becos escuros, homens se enfrentavam com baionetas e coronhas de fuzil, o som seco dos golpes ecoando nas paredes destruídas. Cada pedaço de concreto, cada pilha de tijolos, era disputado com uma ferocidade brutal. As ruas de Kharkov se tornaram corredores de morte. Snipers alemães, camuflados na neve e nos escombros, caçavam os defensores um a um, seus tiros secos interrompendo o silêncio momentâneo do combate. Os T-34 soviéticos, embora valentes, eram superados em tática e armamento pelos Tigers e Panzers IV, que Manstein havia concentrado. Os confrontos entre os gigantes de aço eram espetáculos de destruição. Chamas irrompiam das torres atingidas, fumaça preta subia aos céus cinzentos, e o calor intenso dos tanques em chamas contrastava com o frio glacial do inverno. Para os civis, a situação era ainda mais aterradora. Aqueles que não conseguiram fugir estavam presos. O som constante da batalha era uma tortura, um lembrete incessante da proximidade da morte. Mulheres e crianças se escondiam em porões úmidos e escuros, o frio lhes mordendo os ossos, a fome lhes corroendo o estômago. O choro abafado de um bebê, o sussurro de uma oração, eram os únicos sons humanos em meio ao caos mecânico da guerra. A neve, antes vista como um elemento da natureza, agora era o lençol que cobria os mortos, uma tela branca manchada de vermelho. A moral soviética, antes tão alta, começou a se desintegrar. Os soldados viam seus camaradas caírem, suas linhas de suprimento cortadas, suas esperanças de reforços se desvanecerem. A fome e o frio eram inimigos tão implacáveis quanto os alemães. Muitos tentavam romper o cerco, marchando através de campos abertos sob fogo pesado de artilharia e metralhadoras. O gelo estalava sob seus pés, e cada passo era um risco de ser a última. Corpos congelados pontilhavam a paisagem, testemunhos mudos da desesperança. Manstein, com sua mente fria e calculista, apertava o laço. Seu objetivo não era apenas retomar Kharkov, mas desferir um golpe esmagador que desestabilizaria o avanço soviético em toda a frente sul. Ele sabia que a resistência era feroz, que cada metro conquistado custava caro, mas a disciplina e a superioridade tática de suas tropas da SS eram implacáveis. As ordens eram claras, sem trégua. O inimigo deveria ser esmagado. O ar se encheu de um fedor metálico e acre, o cheiro de sangue fresco misturado à geada. O chão tremeu sob o impacto de explosões de artilharia e o eco dos disparos de canhões antitanque reverberava por entre os edifícios em ruínas. A cidade era um labirinto de morte, onde cada esquina poderia esconder um inimigo, cada sombra, uma armadilha. A humanidade era reduzida à sua forma mais primitiva, lutar para sobreviver ou morrer tentando. O sofrimento era universal. Soldados alemães, embora avançando, também enfrentavam o frio cortante, a resistência fanática e a constante ameaça de contra-ataques soviéticos em bolsões isolados. A paisagem desoladora de Kharkov, com seus edifícios desfigurados e ruas esburacadas, era um lembrete constante da brutalidade que todos vivenciavam. O cerne do conflito era uma carnificina sem fim, onde a fronteira entre a vida e a morte era tênue, como o gelo sob os pés. O cerco agora era uma realidade inegável e a cidade uma jaula. O cerco era uma realidade cruel, um abraço de gelo e aço que se apertava a cada hora. Kharkov, a cidade antes vibrante, tornara-se uma armadilha mortal. Os poucos corredores de fuga que existiam minguavam sob o fogo incessante da artilharia e das metralhadoras alemãs.
Para os soldados soviéticos que ainda resistiam, a esperança se esvaía como o calor de seus corpos no inverno implacável. Os suprimentos, já escassos, simplesmente desapareceram. Munição, alimento, medicamentos, tudo era uma memória distante. A fome mordia o estômago, o frio congelava os ossos e a sede queimava a garganta, pois até a água era um luxo, muitas vezes congelada ou contaminada. Os rádios, quando funcionavam, transmitiam ordens confusas ou, pior, silêncio. A sensação de abandono era palpável, um inimigo invisível tão terrível quanto os panzers que patrulhavam as ruas. Homens que antes gritavam urra com fervor, agora sussurravam preces ou murmuravam maldições sob o hálito congelado. As faces estavam cinzentas de exaustão e sujeira, os olhos, fundos e vazios, refletindo o horror que haviam testemunhado. Gangrena e congelamento eram tão letais quanto os tiros do inimigo, ceifando vidas em silêncio nos cantos escuros dos porões. O cheiro de doença e desespero se misturava ao da morte. Para os civis, o isolamento era uma condenação. Famílias inteiras se amontoavam em abrigos improvisados, ouvindo o bombardeio se aproximar, o som de cada explosão, um golpe no coração. Crianças, com seus rostos pálidos e olhos arregalados, não entendiam por que o céu rugia e o chão tremia. As mães tentavam acalmar seus filhos, mas seus próprios medos eram evidentes em cada tremor de voz. A busca por comida era uma odisseia diária, um jogo de roleta russa onde a recompensa era um pedaço de pão velho ou batatas congeladas, e o preço era a vida. Muitas mulheres arriscavam-se nas ruas, desafiando snipers e patrulhas, apenas para encontrar nada além de mais destruição. A brutalidade da guerra não poupava ninguém. Há relatos de execuções sumárias de civis suspeitos de colaborar com os soviéticos ou de soldados soviéticos capturados. Os panzers alemães, com suas cruzes de ferro, não eram símbolos de libertação, mas de uma ocupação ainda mais fria e impiedosa. O medo era uma constante, um manto pesado que cobria a cidade. O som das botas alemãs patrulhando as ruas era um presságio, e o silêncio que se seguia era ainda mais aterrorizante. O moral das forças soviéticas restantes desmoronava. Oficiais tentavam manter a disciplina, mas a realidade da situação era esmagadora. Deserções, embora raras, começaram a ocorrer com soldados desesperados, tentando se misturar à população civil ou fugir para o campo apenas para encontrar o mesmo cerco de gelo e morte. A camaradagem, antes um pilar de sua resistência, era testada ao limite pela fome, pelo frio e pela certeza da derrota iminente. A cada dia, a área controlada pelos soviéticos diminuía. As linhas de defesa se encolhiam, tornando os combates ainda mais íntimos e selvagens. Não havia mais estratégia grandiosa, apenas a luta pela sobrevivência. O inverno, que deveria ter sido o aliado dos defensores, revelava-se um carrasco imparcial, congelando tanto o agressor quanto o agredido. Os ventos uivavam pelas ruínas, carregando consigo os gritos dos moribundos e o cheiro metálico do sangue que manchava a neve. A cidade era um mosaico de ruínas, cada edifício uma cicatriz, cada rua um cemitério improvisado. As igrejas, antes símbolos de fé, eram agora meros esqueletos de pedra, suas torres perfuradas pela artilharia. Os hospitais, superlotados e sem recursos, eram lugares de agonia, onde os feridos morriam de frio e infecção antes mesmo de suas feridas serem tratadas. O desespero era uma epidemia, mais virulenta que qualquer doença. Manstein, em seu quartel-general aquecido, observava o desdobramento de seu plano com uma frieza calculista. Ele sabia que o tempo era crucial, que a resistência soviética se esgotaria. Sua estratégia não era apenas militar, mas psicológica, esmagando a vontade do inimigo. O cerco de Kharkov era mais do que uma batalha, era uma demonstração de força, um aviso brutal de que o avanço soviético não seria impune. A cidade estava condenada, e com ela as esperanças de muitos. A armadilha estava completa. O clímax, o ponto de não retorno, estava prestes a chegar. O ponto de não retorno havia chegado. Em meados de março de 1943, o cerco alemão sobre Kharkov se apertava em um estrangulamento final.
O general Feldmarschall Manstein, com a frieza de um executor, ordenou a investida derradeira. A cidade, antes um orgulho soviético, era agora um inferno de escombros e gelo. Um cenário apocalíptico onde a vida humana parecia um detalhe insignificante. O ar estava pesado com o cheiro de fumaça, pólvora e a inconfundível essência metálica do sangue. As divisões SS Leibstandarte, das Reich e Totenkopf avançaram como um maremoto de aço e fogo. Seus tanques Panzer, com os canhões cuspindo morte, rugiam pelas avenidas destruídas, suas esteiras esmagando tijolos, corpos e qualquer resquício de esperança. Os confrontos rua a rua não eram batalhas, mas sim carnificinas. Cada edifício, cada porão, cada pilha de destroços era disputado com uma ferocidade primária, onde a sobrevivência era a única moeda de troca. O rugido dos tanques Panzer e os gritos de urra dos soldados da SS, misturados ao som seco dos fuzis e ao crepitar das metralhadoras, ecoavam entre as ruínas, um coro macabro de destruição. Do lado soviético, a resistência era desesperada, mas heróica. Os defensores, exaustos por semanas de combate incessante, famintos, congelados e com pouca munição, sabiam que o fim estava próximo. Mas a ordem era resistir. Soldados, muitos deles jovens recrutas ou veteranos de Stalingrado, lutavam até o último cartucho, até a última baioneta. Em porões úmidos e escuros, onde o frio era tão cortante quanto a lâmina de um inimigo, eles montavam suas últimas defesas, o medo e a raiva se misturando em seus corações. O som de seus próprios tiros era abafado pelo trovão da artilharia alemã, mas eles continuavam. A cada explosão, nuvens de poeira e neve congelada subiam aos céus cinzentos. O chão tremia constantemente, e o cheiro de metal queimado e carne chamuscada era uma constante, nauseabundo. Mulheres civis que haviam se juntado aos esforços de defesa carregavam munição ou cuidavam dos feridos sob o fogo inimigo, seus rostos marcados pela fuligem e pelo terror. A cidade era um labirinto de morte, onde cada esquina poderia ser a última. Para muitos comandantes soviéticos, a escolha era brutal: rendição ou uma tentativa desesperada de romper o cerco. A rendição para alguns era impensável, uma traição aos ideais e aos camaradas caídos. Assim, milhares de soldados, em pequenos grupos ou em colunas desorganizadas, tentaram a sorte. Marcharam através de campos abertos, cobertos por uma neve profunda que lhes chegava à cintura, sob fogo pesado de artilharia, morteiros e metralhadoras alemãs. Era uma corrida contra a morte, onde o inverno e o inimigo eram implacáveis. O ar estava cortado por projéteis e o assobio da morte era constante. Homens caíam na neve, seus corpos se contorcendo em agonia, suas vidas se esvaindo no branco imaculado que rapidamente se tingia de vermelho. Uma trilha de corpos congelados marcava o caminho de sua desesperada fuga, um monumento silencioso à resiliência humana e à brutalidade da guerra. Seus gritos de dor eram levados pelo vento, perdidos na vastidão gelada. Manstein observava o desfecho com satisfação. Sua estratégia de contra-ataque, que muitos consideravam loucura, havia funcionado. Kharkov caiu novamente em 15 de março de 1943. Não foi uma vitória fácil, mas foi uma vitória decisiva. A cidade que os soviéticos haviam libertado com tanto otimismo agora estava novamente sob o controle alemão, um símbolo da capacidade de Manstein de reverter uma situação quase perdida, de transformar a euforia inimiga em desespero e derrota. As baixas soviéticas foram estarrecedoras. Kharkov se tornou um túmulo branco para milhares de soldados. Milhares foram mortos, seus corpos espalhados pelas ruas e campos congelados. Outros milhares foram feridos, deixados à mercê do frio e da falta de cuidados médicos. E um número ainda maior foi capturado, condenado a um destino incerto nos campos de prisioneiros alemães, onde a morte por fome, frio e doença era uma certeza quase tão grande quanto a própria captura. O que se seguiu foi apelidado por alguns de Massacre de Manstein, um termo que encapsula a brutalidade da guerra e a eficácia tática alemã. Para o eixo, foi uma vitória tática crucial, retardando o avanço soviético e estabilizando a frente.
Mas, para os soviéticos, foi um revés doloroso, um golpe amargo em sua moral, mas não definitivo. O inverno, que deveria ter sido o túmulo dos invasores, tornou-se um túmulo branco para muitos defensores. O gelo e o sangue se misturavam na paisagem desolada, testemunhando o custo humano de cada decisão estratégica. A poeira de neve assentou sobre Kharkov, revelando uma paisagem desoladora de ruínas e silêncio, apenas quebrado pelo uivo do vento e o gemido distante dos feridos. A cidade, agora novamente sob o jugo alemão, era um monumento à brutalidade do conflito, mas a guerra não terminava com a queda de uma cidade. Para os que sobreviveram, o inferno apenas mudava de forma. Milhares de soldados soviéticos capturados, com seus casacos acolchoados rasgados e seus olhos vazios de esperança, foram forçados a marchar em colunas intermináveis, através da neve, para campos de prisioneiros. O frio e a fome, que já os haviam enfraquecido nas trincheiras, agora eram seus carrascos finais. Muitos caíam exaustos para jamais se levantar, seus corpos congelando rapidamente sob o olhar indiferente dos guardas. Para eles, o massacre de Manstein continuava lento e agonizante, longe dos campos de batalha, mas não menos cruel. Aqueles que, contra todas as probabilidades, sobreviveram aos campos, carregariam cicatrizes invisíveis, uma desconfiança amarga da pátria, que os havia, por vezes, considerado traidores por terem sido capturados. Seus retornos, quando aconteciam, eram muitas vezes marcados por investigações e suspeitas, um fardo psicológico tão pesado quanto o físico. Do lado alemão, a euforia da vitória era palpável, mas misturada à exaustão e à consciência do preço pago. Os soldados da SS, que haviam lutado com ferocidade implacável, estavam fisicamente esgotados, mas sua moral estava renovada. Kharkov provava que a Wehrmacht podia reverter a maré, que a Blitzkrieg ainda era uma força a ser temida. No entanto, o custo em material e em vidas de homens, embora menor que o soviético, ainda era significativo. Os tanques Tiger e Panzer IV, embora superiores, não eram invulneráveis, e muitos haviam sido danificados ou destruídos. O cheiro de diesel e pólvora ainda impregnava suas roupas e suas memórias. Para os civis de Kharkov, a libertação soviética fora breve, um lampejo de esperança rapidamente sufocado pela sombra da reocupação. As famílias que haviam celebrado a partida dos alemães agora os viam retornar, ainda mais endurecidos e desconfiados. A vida sob ocupação era sinônimo de escassez, repressão e medo constante. Mulheres e crianças enfrentavam um futuro incerto, com a ameaça da fome e da violência pairando sobre suas cabeças. Muitas jovens foram forçadas a trabalho escravo ou pior, enquanto os homens eram vistos com suspeita. O frio daquele inverno não era apenas climático, mas também moral, congelando a alma da cidade. A resiliência, contudo, era uma chama teimosa em seus corações, uma recusa silenciosa em se render completamente ao desespero. A terceira batalha de Kharkov se tornou um estudo de caso em estratégia militar. Para o comando soviético, foi uma lição brutal sobre os perigos do avanço excessivo, da subestimação do inimigo e da importância da manutenção das linhas de suprimento. A euforia pós-Stalingrado havia levado a uma certa arrogância, uma crença de que a Wehrmacht estava em colapso irreversível. Manstein, com sua manobra de pinça e sua capacidade de transformar uma retirada em uma armadilha mortal, provou o contrário. Ele havia demonstrado a arte da defesa elástica e do contra-ataque cirúrgico, um mestre na guerra de movimento, mesmo nas condições mais adversas do inverno russo. O impacto psicológico para os soviéticos foi profundo. Kharkov foi um revés, um lembrete doloroso de que a vitória não viria facilmente, mas também foi um catalisador. As lições aprendidas ali, o sangue derramado na neve, fortaleceram a determinação do Exército Vermelho. Eles reavaliaram suas táticas, melhoraram a coordenação entre as unidades de tanques e infantaria e, crucialmente, aprenderam a respeitar a capacidade de seus adversários, mesmo quando estes pareciam à beira da derrota. A resiliência humana, aquela capacidade de se levantar após cada queda, foi forjada no gélido cadinho de Kharkov. Para os alemães, a vitória tática de Manstein
Estabilizou a frente sul e deu um sopro de vida à propaganda nazista, mas não alterou o curso estratégico da guerra. Foi um adiamento, não uma reversão. A máquina de guerra soviética, embora ferida, era vasta e implacável. Kharkov demonstrou a genialidade de um comandante, mas também expôs a realidade brutal de uma guerra de atrito que a Alemanha não podia vencer a longo prazo. O inverno que Manstein havia usado a seu favor taticamente ainda era o maior inimigo da Wehrmacht, um lembrete constante da vastidão e da ferocidade do leste. O legado de Kharkov é complexo e multifacetado. Frequentemente ofuscada pela grandiosidade de Stalingrado ou Kursk, a Terceira Batalha de Kharkov permanece um exemplo clássico de uma contraofensiva brilhante, estudada em academias militares em todo o mundo. Ela nos força a refletir sobre a fina linha entre a ambição e a imprudência, entre a coragem e o sacrifício inútil. A cidade, reconstruída após a guerra, carrega em suas pedras as memórias das inúmeras vezes em que foi palco de batalhas sangrentas. Memoriais silenciosos hoje se erguem, honrando os caídos tanto soviéticos quanto alemães, um testemunho mudo da futilidade da guerra e da resiliência indomável do espírito humano. A história de Kharkov nos ensina que a vitória é efêmera e o custo da guerra eterno. A vitória foi efêmera e o custo da guerra eterno. Esta era a verdade inegável que ecoava nas ruínas de Kharkov, uma melodia dissonante que assombraria os sobreviventes por décadas. As cicatrizes da batalha não eram apenas visíveis nas fachadas perfuradas dos edifícios ou nas crateras da terra congelada. Elas se alojavam profundamente nas almas daqueles que haviam testemunhado o inferno. Para os soldados, tanto alemães quanto soviéticos, a imagem do companheiro caído na neve, o cheiro de pólvora e sangue, o grito de dor que se misturava ao uivo do vento, tudo isso se tornaria um pesadelo recorrente, uma prisão da mente da qual jamais se libertariam. Muitos voltaram para casa, mas nunca realmente retornaram. Seus olhos carregavam a distância de quem viu demais, de quem viveu a brutalidade em sua forma mais crua. O silêncio era uma resposta comum, uma barreira contra a necessidade de reviver o horror. Mas nas noites insones, os sons de Kharkov voltavam. O rugido dos panzers, o crepitar dos fuzis, os gritos desesperados. O inverno da alma permaneceria, congelando emoções e memórias. Para as mulheres e crianças civis, o trauma era igualmente devastador. Elas haviam perdido lares, entes queridos, a inocência. A fome e o medo haviam gravado marcas indeléveis em seus corpos e mentes, moldando gerações com a desconfiança e a resiliência forjada na adversidade. As lições de Kharkov, gravadas a ferro e fogo, foram absorvidas pelo comando soviético. A arrogância pós-Stalingrado deu lugar a uma avaliação mais sóbria e pragmática. A necessidade de uma logística robusta, de linhas de suprimento seguras e de uma coordenação impecável entre infantaria, artilharia e tanques tornou-se uma prioridade máxima. O avanço impetuoso, sem suporte adequado, era uma receita para o desastre, como Manstein havia demonstrado com sua manobra magistral. Os generais soviéticos, entre eles Zhukov e Vassilevsky, estudaram cada movimento, cada erro, cada sacrifício. Kharkov, embora uma derrota dolorosa, foi um catalisador crucial para a maturação da doutrina militar soviética. Essa maturação se manifestaria em batalhas futuras, monumentais e decisivas. Em Kursk, apenas alguns meses depois, o Exército Vermelho não apenas defenderia com ferocidade, mas contra-atacaria com uma profundidade e coordenação que Manstein jamais imaginaria. A experiência amarga de Kharkov, onde a subestimação do inimigo custou milhares de vidas, transformou-se em uma cautela estratégica e uma determinação implacável. Eles aprenderam a arte da defesa elástica e do contra-ataque coordenado, não apenas para sobreviver, mas para esmagar. O gelo de Kharkov havia temperado o aço soviético. Do lado alemão, a vitória de Manstein em Kharkov foi um feito tático brilhante, um testamento à sua genialidade militar. Ele havia provado que, mesmo em desvantagem numérica e com recursos limitados, a astúcia e a audácia ainda podiam virar o jogo.
Sua campanha se tornou um modelo para o contra-ataque e a defesa móvel. No entanto, essa vitória, por mais espetacular que fosse, não podia alterar a maré estratégica da guerra. A Alemanha estava exaurida, lutando em múltiplas frentes, com uma capacidade de produção e reposição de homens e material muito inferior à da União Soviética, que contava com o apoio dos aliados. Kharkov foi um fôlego, não uma cura. A máquina de guerra soviética, embora ferida, continuava a avançar implacável e cada vez mais eficiente. O massacre de Manstein se tornou um termo carregado de significado, um lembrete da brutalidade e da eficácia tática alemã, mas também da resiliência indomável do soldado soviético. A história de Kharkov não é apenas a de uma batalha, mas a de um confronto de vontades, de ideologias, de táticas. Ela expõe a face mais sombria da guerra, onde a vida humana é um preço a ser pago por cada polegada de terreno, por cada objetivo estratégico. A memória dos que caíram em Kharkov, congelados na neve, esmagados sob as esteiras dos tanques ou fuzilados em porões escuros, permanece um testemunho silencioso. Hoje, os memoriais em Kharkov e em toda a Ucrânia e Rússia erguem-se como guardiões dessa memória, narrando a história daqueles que lutaram e morreram. Livros e documentários buscam desvendar as complexidades táticas e o drama humano por trás dos movimentos nos mapas. Mas a verdadeira lição, o legado mais profundo, reside na compreensão de que a guerra é sempre um inverno de almas, um evento que desafia a humanidade a refletir sobre a arrogância do poder e a fragilidade da paz. A cada nova geração, a história de Kharkov nos convida a lembrar, a aprender e a questionar. A cada nova geração, a história de Kharkov nos convida a lembrar, a aprender e a questionar. Mas o que de fato aprendemos? As cicatrizes da Terceira Batalha de Kharkov não se limitaram aos corpos mutilados ou às ruínas da cidade. Elas se estenderam por décadas, tecendo-se na psique coletiva, moldando a identidade de uma nação e a memória de um povo. O trauma da ocupação, da fome e da violência deixou uma herança de desconfiança e de uma resiliência forçada, uma armadura invisível que muitos ucranianos e russos carregariam. Para as crianças que sobreviveram àquele inverno, os jogos de guerra na neve nunca mais seriam os mesmos. O som de um avião, o cheiro de fumaça, o frio cortante, tudo podia evocar o pesadelo de Kharkov, uma memória sensorial que se recusava a desaparecer. A arrogância do poder, a crença na invencibilidade, foram duramente castigadas nas planícies geladas. Manstein, com sua genialidade tática, havia dado um golpe de mestre, mas a vitória foi um pírrico adiamento. A máquina de guerra alemã, por mais sofisticada e eficiente que fosse, não podia sustentar o ritmo de uma guerra total contra um adversário com recursos humanos e materiais quase ilimitados. Kharkov, nesse sentido, é um microcosmo da guerra no leste. Uma série de vitórias táticas brilhantes do eixo, que, no entanto, não conseguiam reverter a inexorável maré estratégica que se voltava contra eles. O inverno, que havia sido um aliado temporário para Manstein, continuava a ser o maior inimigo da Alemanha, uma força implacável que corroía a moral, os equipamentos e as vidas. As decisões tomadas em Kharkov ecoam em debates militares até hoje. A manobra de Manstein é estudada como um exemplo de contra-ataque bem-sucedido, mas também como um lembrete dos limites da tática diante da estratégia. Para os soviéticos, a derrota serviu como um catalisador para uma transformação radical. A dolorosa lição de Kharkov, onde a subestimação do inimigo e a extensão excessiva das linhas de suprimento levaram ao desastre, forçou uma reavaliação profunda. O Exército Vermelho emergiu mais forte, mais coeso, mais astuto. A brutalidade sofrida em Kharkov, em vez de quebrar seu espírito, o temperou, transformando-o em uma força ainda mais formidável e implacável, pronta para a ofensiva final. A memória de Kharkov também nos confronta com dilemas morais profundos. As atrocidades cometidas por ambos os lados, embora mais documentadas para o lado do eixo, são um lembrete da desumanização que a guerra impõe. A vida humana se torna um número, um recurso, e a crueldade, uma ferramenta. O massacre de Manstein
Não foi apenas uma batalha tática, foi um evento que expôs a capacidade humana para a barbárie, a facilidade com que a dignidade pode ser arrancada em nome da vitória ou da sobrevivência. Os gritos dos prisioneiros soviéticos, congelando nos campos abertos ou nos vagões de trem, são um testemunho silencioso de que a guerra não é apenas estratégia e tática, mas uma tragédia humana em escala monumental. A resiliência, contudo, é a chama que se recusa a apagar. Em meio ao horror, em meio à desolação de uma cidade em ruínas, a capacidade de sobreviver, de resistir, de ajudar o próximo, mesmo que seja por um instante, brilha como um farol na escuridão. As mulheres que cuidavam dos feridos sob fogo, os soldados que se sacrificavam para cobrir a retirada dos camaradas, os civis que compartilhavam a pouca comida que tinham, esses são os atos de humanidade que se contrapõem à barbárie. Kharkov, portanto, não é apenas uma história de derrota e sofrimento, é também uma história da inextinguível força do espírito humano, da capacidade de encontrar esperança mesmo quando tudo parece perdido. O legado de Kharkov é um espelho que reflete as complexidades da guerra, suas vitórias efêmeras e suas derrotas duradouras. Ele nos convida a ir além dos mapas e das estratégias para entender o custo humano por trás de cada decisão militar. Os memoriais, os livros e os documentários como este são mais do que meras recordações. São advertências, lições gravadas a ferro e fogo para que as futuras gerações não repitam os erros do passado. A cidade de Kharkov, reconstruída pulsante de vida, é um testemunho vivo de que, mesmo após o inferno, a vida encontra um caminho para florescer. Mas o inverno de almas que a envolveu em 1943 nunca será esquecido, um lembrete eterno da fragilidade da paz e da necessidade constante de vigilância. A história de Kharkov, gravada a ferro e fogo nas páginas da Segunda Guerra Mundial, não é apenas um capítulo isolado de estratégia e tática. É um testamento perene à capacidade humana para a crueldade, mas também para a resiliência indomável. As ondas de choque daquela batalha se espalharam muito além das trincheiras congeladas e das ruas em ruínas, reverberando por décadas na memória coletiva, moldando a identidade de uma nação e a percepção da guerra em si. As crianças que cresceram em meio aos escombros, testemunhas dos horrores, carregariam consigo uma sabedoria amarga, uma compreensão precoce da fragilidade da vida e da brutalidade da ambição. Seus jogos, suas canções, até mesmo seus silêncios, estariam impregnados com os ecos daquele inverno sangrento. Para os estrategistas militares, Kharkov tornou-se uma aula magistral, um estudo de caso sobre os limites da ofensiva e a arte da defesa. Os generais soviéticos, antes embalados pela euforia de Stalingrado, agora enfrentavam a realidade nua e crua de um inimigo que, mesmo ferido, podia morder com uma ferocidade letal. A derrota em Kharkov, por mais dolorosa que fosse, foi um cadinho onde a doutrina militar soviética foi forjada e temperada. Eles aprenderam a não subestimar, a não estender demais as linhas, a coordenar com precisão cirúrgica a infantaria, a artilharia e as colunas blindadas. Essa dolorosa lição transformou o Exército Vermelho, tornando-o uma força mais sofisticada e implacável, pronta para desferir golpes decisivos que em breve selariam o destino do Reich. O inverno de Kharkov, que parecia ter enterrado suas esperanças, na verdade, preparou o terreno para a primavera de sua vitória final. No lado alemão, a genialidade de Manstein foi celebrada, sua manobra elogiada como um triunfo da arte militar. Kharkov foi um feito, sem dúvida, um brilho tático que demonstrou a superioridade de seu comando e a eficácia das unidades da Wehrmacht e da SS. O rugido dos motores dos Panzers, o cheiro metálico de seus canhões disparando, o avanço implacável sobre as linhas soviéticas, tudo isso cimentou a reputação de Manstein como um dos maiores estrategistas da guerra. Contudo, a história implacável em seu julgamento mostraria que essa vitória, por mais espetacular que fosse, era um fôlego temporário, uma pausa ilusória na inexorável marcha da derrota. A Alemanha estava sangrando em múltiplas frentes, seus recursos se esgotando, e mesmo a mais brilhante das táticas não poderia mudar a realidade estratégica de uma guerra de atrito que não podia vencer.
Kharkov foi um espinho no flanco soviético, mas não uma estaca em seu coração. O massacre de Manstein, um termo carregado de peso e horror, transcende a mera descrição de uma batalha. Ele se tornou um símbolo da desumanização inerente à guerra, onde a vida humana é reduzida a um número, a um custo necessário para a vitória. Os gritos dos prisioneiros morrendo de frio, a fome que corroía a carne dos civis, as atrocidades cometidas sob o manto da necessidade militar, tudo isso expõe a facilidade com que a barbárie pode florescer quando a dignidade é despojada. A névoa da guerra obscurece a moral, e a sobrevivência se torna a única lei. Kharkov nos lembra que por trás de cada mapa estratégico, de cada movimento de tropas, existe uma torrente de sofrimento humano, uma paisagem de almas dilaceradas. Mas, em meio a essa escuridão, a chama da resiliência humana se recusava a apagar. Nos porões frios da cidade, mulheres compartilhavam seus últimos pedaços de pão com crianças famintas. Nas linhas de frente, soldados exaustos e feridos se arrastavam para resgatar um camarada caído. Em cada ato de coragem silenciosa, em cada gesto de compaixão, em meio à carnificina, Kharkov revelava a inextinguível força do espírito humano, a capacidade de se levantar após cada queda, de encontrar esperança onde só havia desespero, de lutar por um amanhã, mesmo quando o presente era um inferno. Essa é a verdadeira lição de Kharkov. A humanidade, por mais brutalmente testada, sempre encontra um caminho para persistir, para reconstruir, para sonhar novamente. Os memoriais hoje se erguem em Kharkov, silenciosos guardiões de um passado que não pode ser esquecido. São mais do que pedras e nomes. São advertências, lições gravadas a ferro e fogo para que as futuras gerações compreendam o custo da guerra. Livros e documentários como este buscam desvendar as complexidades táticas e o drama humano, para que a memória dos que caíram não seja em vão. A cidade, vibrante e reconstruída, é um testemunho vivo de que, mesmo após o inferno, a vida encontra um caminho para florescer. Mas o inverno de almas que a envolveu em 1943 nunca será esquecido, um lembrete eterno da fragilidade da paz e da necessidade constante de vigilância. A história de Kharkov nos convida a ir além dos mapas e das estratégias, para entender o custo humano por trás de cada decisão militar e a refletir sobre o peso de cada vida perdida. Kharkov, um nome que ressoa com a frieza cortante do inverno e o calor escaldante do sangue derramado. Um palco onde a engenhosidade tática se chocou com a resiliência indomável, onde a ambição desmedida se encontrou com a mais profunda das tragédias humanas. A terceira batalha de Kharkov não foi apenas um confronto militar, foi um espelho da alma humana em seu extremo, refletindo tanto a capacidade para a barbárie mais abjeta, quanto a chama inextinguível da esperança e da coragem. As ruas da cidade, outrora vibrantes centros de vida, transformadas em um labirinto de escombros e gelo, testemunharam o desespero silencioso de soldados e civis, o rugido ensurdecedor dos tanques Panzer e o silêncio mortal da neve caindo impiedosamente sobre os corpos. O cheiro de pólvora, de sangue e de morte, misturado ao ar gelado que penetrava até os ossos, ainda paira como um fantasma gélido sobre a memória coletiva daquele tempo. As lições de Kharkov são gravadas não apenas nas páginas poeirentas dos livros de história, mas nas cicatrizes invisíveis que moldaram uma geração inteira. Elas nos lembram com uma clareza brutal que a guerra, em sua essência mais sombria, é um fracasso monumental da humanidade, uma espiral de violência que devora inocentes e corrói a dignidade. A arrogância do poder, a crença cega na superioridade de uma ideologia, a desumanização do outro, todos esses elementos tóxicos se manifestaram de forma brutal e implacável naqueles dias congelantes de 1943. Mas Kharkov também nos ensina sobre a força inquebrantável do espírito, a capacidade de se levantar após a queda mais profunda, de reconstruir a vida a partir das cinzas, de encontrar solidariedade e compaixão mesmo no mais infernal dos cenários. A resiliência das mulheres que protegeram seus filhos, o sacrifício dos soldados que deram suas vidas, a determinação inabalável de um povo em sobreviver e prevalecer,
Esses são os ecos mais poderosos e inspiradores que a batalha nos deixou. Hoje a cidade de Kharkov pulsa novamente, uma metrópole vibrante que se ergueu, desafiadora, do abismo da destruição. Mas a sombra daquele inverno de almas jamais se dissipará por completo. Os memoriais, as histórias contadas de boca em boca, os filmes e documentários como este que você acabou de assistir, servem como guardiões perpétuos dessa memória, um farol de advertência para o futuro. Eles nos forçam a questionar, a refletir profundamente. O que realmente aprendemos com o passado? Estamos condenados a repetir os mesmos erros atrozes, a trilhar novamente o caminho da destruição e do sofrimento? Ou podemos finalmente ouvir os sussurros dos que caíram, os gritos dos que sofreram e escolher um caminho diferente, um caminho de paz duradoura e compreensão mútua? A história de Kharkov é um lembrete pungente de que a humanidade tem a capacidade infinita de criar tanto a beleza, mais sublime quanto a desolação mais abissal. Cabe a nós, individual e coletivamente, decidir qual legado queremos construir para as futuras gerações. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias épicas. Qual batalha você quer ver a seguir?